Quando um ativo está pagando bons dividendos, todo mundo elogia e fala bem. Quando está indo mal, todo mundo fala mal. De certa forma, isso faz sentido sim. Mas a gente precisa saber o que é que está acontecendo com o fundo, olhar para dentro, saber do case, conhecer os ativos, os riscos embutidos também, para saber se o risco-retorno ele vale a pena em determinado ciclo econômico. Afinal, ele é um ativo variável, né? Um fundo imobiliário. Nesse caso, a gente está falando aqui, eu me refiro ao TORD 11. É importante sempre também acompanhar os FIIs que mais representam riscos à nossa carteira de investimentos. Muitas vezes alguém pode investir num fundo apenas pelos rendimentos ou cotação, mas pode não estar ciente dos riscos e também precisa entender quando uma distribuição de rendimento mensal não é feita. O fundo ele não pagou os proventos de agosto e as cotas caíram bastante, não só por causa disso, mas também por causa dos riscos de multipropriedade que eu vou abordar aqui com detalhes. O TORD 11, no mês de julho, ele pagou apenas 6 centavos por cota, ou seja, ele deu aí uma diminuída desde janeiro. E já havia rumores que a gestão estava querendo ali ponderar um pouco nessa questão de rendimentos, por causa da crise que afetou o setor imobiliário ali no geral, tá? Imagina um case que ganha dinheiro através de empreendimentos de hotéis, resorts, parques de lazer. Entenda que o case de multipropriedades ele é sim muito lucrativo, mas qualquer crise que afete a economia e o bolso da população pode afetar também os negócios, e os CRIs nesse segmento tornam-se um pouco mais arriscados, dependendo, lógico, da saúde financeira ali do empreendimento. Porém, quedas em um fundo que tem boa gestão, dependendo do momento, pode significar até uma oportunidade de preço. Mas no caso do Tordesilhas, é importante que quem queira investir, ou já seja cotista, sempre acompanhe o fundo e veja o que é que está acontecendo, antes de fazer uma compra ou venda e acabar saindo no prejuízo, ou por não conhecer o fundo melhor, ou até seguindo uma recomendação. Olha, não invista apenas pelo yield. Busque uma variável risco-retorno que possa ser conivente com a sua estratégia. Conhecer o ativo é fundamental para poder minimizar os riscos da carteira. Talvez você seja cotista do fundo ou já se desfez das cotas pela diminuição de rendimentos desde janeiro desse ano. O que aconteceu com o TORD 11 pode sim acontecer com outros fundos imobiliários, que se expõem ao segmento de multipropriedades, porque em um momento de crise por inflação, isso é algo que afeta o fundo. Vale lembrar que já temos bons sinais de melhora no IPCA, ou seja, de deflação, o que não serve de previsão futura nenhuma, afinal a gente está no Brasil, Nada aqui é previsível, mas já é um sinal de melhora. Quando a gente observa a carteira de CRI do fundo, vê que os recebíveis são indexados, lógico, ao IGPM e ao IPCA. Não é à toa que o TORD 11 estava pagando 14,42% de yield no pico da Selic. Como você pode ver aí na taxa de cada contrato, os CRIs mais arriscados são os que estão pagando mais. Tem uma taxa aí muito pesada, inclusive para o empreendedor. No rating, a tabela que você pode ver aí também tem um alto grau de risco. Você pode ver também que tem aí um sinalzinho vermelho, representando um grau elevado de risco no CRI, que inclusive o fundo está monitorando ali cuidadosamente. Apesar de todo o alarde na internet, são apenas 3 CRIs que estão com as operações bem complicadas e com um grau de risco muito grande, também levando em consideração a saúde financeira da operação. São participações pequenas expostas a um grau de risco elevado. Inclusive, elas estão bem desenquadradas no saldo devedor e também o PMT. Basicamente, gastaram demais e podem ficar sem caixa para poder fazer pagamento. Além dos recebíveis, algo que também está afetando é o risco nos empreendimentos que o fundo tem participações, equity, nos quais ele ganha com a venda de lotes e também unidades. E existe um risco de execução das obras desses projetos, já que a maioria está em obras e até começando. Outra coisa que dá um desconto muito grande na cota do fundo, além dos riscos, é a porcentagem grande que o Tordesilhas tem no SRVD11, que é um fundo também gerido ali pela RCap, que inclusive é uma ótima gestora, tá? O TORD 11 tem 20% nesse FII, que também é um fundo de desenvolvimento imobiliário de multipropriedades. Esse fundo não tem nenhum rating negativo, inclusive. Os riscos ainda são medianos em alguns projetos e sem risco de execução no curto prazo, mas é algo para ficar acompanhando.
O Serra Verde, ele é um fundo high yield também, então 20% da carteira do Tord ligado, né, ao fundo é algo que vale a atenção, lógico, mesmo que não tenha tanto risco, mas é um fundo que quem é cotista quer se expor a um grau de risco maior para ter mais rendimentos, quando a situação é boa, lógico. O Tord 11, ele é sem papo furado nenhum, tá? Um fundo high yield mesmo, para quem quer se expor a um risco maior para ganhar mais proventos. Por isso, é importante sempre estar acompanhando esses tipos de fundo, né? Caso você seja cotista ou tenha interesse no fundo. Afinal, fundos de desenvolvimento, no geral, em crises, eles têm sim um grau de risco elevado. Em questão de não distribuição, foi uma escolha. Tá? O fundo ele apresentou um resultado de caixa de R$ 647 mil. Né? Então, a gente precisa saber o porquê desse posicionamento do gestor. Basicamente, os ativos do fundo foram impactados pela crise de tal forma que foi melhor fazer um provisionamento de caixa para poder ter gordura e aguentar o tranco, né, caso as coisas piorem ainda mais. Uma decisão que foi melhor do que fazer distribuição e o fundo acabar sendo prejudicado no curto e médio prazo. Bom, o que é que aconteceu? Numa crise, mesmo quem tem dinheiro precisa ponderar os gastos, principalmente com lazer, porque não é algo necessário. Inclusive, teve muitos cancelamentos desses tipos de serviços de lazer. Então, fica até meio sem lógica, digamos assim, esperar que o fundo não ponderasse no momento desses e resolvesse não distribuir os rendimentos. Isso foi algo que foi feito de uma forma, no meu ver, tá, muito responsável, inclusive bem transparente do fundo, a maneira no qual foi feita. Tá? No regime de caixa, a gente pode ver que no mês de julho, o resultado de caixa foi melhor que junho. Então, mesmo com o crescimento da receita, a gestão já se antecipou e decidiu não distribuir os rendimentos em agosto, né? Exatamente se antecipando aos cancelamentos de férias e no curto prazo, prejuízos em CRI ou em equity, com os riscos de execução das obras. Né? Lembrando que essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Apesar de ser um fundo high yield, a gente vê que o fundo ele tem uma diversificação que acaba minimizando os riscos e eu me refiro ao segmento. Tá? Não significa que o fundo está sendo menos agressivo. É um fundo high yield de multipropriedades, né? Sem par furado, como eu falei antes. Como a gente viu antes, né, os ativos de risco são poucos no curto e médio prazo e pouca concentração de porcentagem desses riscos na carteira. Porém, não deixa de ser risco e é importante continuar ficando de olho. Tá? Olha, o fundo ele poderia ter pago os proventos referentes a julho em agosto e apresentado números até razoáveis, mas mostrar uma ponderação na questão de distribuição dos rendimentos mostra o quanto a gestão se preocupa não só com o futuro do fundo, mas também com os cotistas que também se prejudicam com uma futura quebra do fundo. É um meio de autopreservação no curto prazo. A gente sabe que o setor de multipropriedades em crises tem sim um risco altíssimo, mas em um pós-crise ou um momento melhor para a economia, é um negócio que é extremamente lucrativo. Como a gente viu antes, tem recebível pagando IGPM mais 18 e IPCA mais 16 de taxa. Imagina num momento bom. Quanto maior o rendimento, maior o risco. De um lado, a gente vê um FII que não pagou proventos e que tem risco, afinal, essa é a característica de um high yield de desenvolvimento imobiliário de multipropriedades. E do outro lado da moeda, né, temos um fundo bem gerido, transparente e que preza pelo futuro do fundo. Se preocupa em minimizar os riscos e se autopreservar. Apesar de ser da própria estratégia do fundo ter uma variável risco-retorno maior que a média do mercado para que torne o fundo mais interessante de se investir. Você é cotista do Tord 11? Vendeu as suas cotas, viu que o preço está barato e está querendo se antecipar para o curto e médio prazo ou até longo prazo? Deixa aí nos comentários o seu posicionamento, a sua opinião ou até deixa também uma sugestão. Outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é que antes de tomar qualquer decisão, analise bem o ativo que você quer e veja se ele faz parte da sua estratégia. Tá? Minimize os riscos. Não invista apenas pela cotação ou pelo yield. Como eu sempre falo aqui, o preço de cotação não condiz com o valor real do ativo. Né? Não diz se ele está barato ou caro. O valor e preço, né, são duas coisas bem diferentes no mundo dos investimentos. Gostou do vídeo? Deixa seu like, que é apenas um clique e esse gesto simples pode apoiar esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube de maneira gratuita para te agregar valor. Se inscreva para fazer parte aqui do Acumuladores de Patrimônio e para isso ative o sino de notificações para poder o YouTube te recomendar os nossos próximos vídeos.
Na descrição eu estou deixando a melhor planilha de investimentos do Brasil para te ajudar a organizar melhor os seus investimentos de maneira mais completa, com divisão de classe de ativos, preço médio, porcentagens, ganho de capital, imposto, e essa organização te dá uma gestão mais profissional do seu patrimônio. E, consequentemente, a declaração de imposto fica bem mais fácil de se fazer. E a gente sabe que algo que se deixa de última hora consome tempo e ainda rola aquele estresse, mesmo que tenha contador. Não esqueça de se inscrever para fazer parte dessa comunidade de acumuladores de patrimônio, porque tem muita coisa boa vindo por aqui. Valeu e até a próxima.